Bom, vamos direto para Jacarezinho com o nosso parceiro Claubinho Souza do Bora Ver para trazer informações a respeito dos estragos causados pela chuva em toda a região. Ele especificamente fala de Jacarezinho nesse momento e dá um panorama do que aconteceu, do que pôde ser apurado até o momento. Claubinho, seja bem-vindo ao Portal Tá no Site. O que você pôde apurar, o que você conseguiu levantar até agora sobre os estragos da chuva aí em Jacarezinho? Bom dia, meu amigo Luiz Guilherme, bom dia, amigos do tanosite.com. Luiz Guilherme, a chuva acabou assustando a população jacareziense nessa madrugada, uma chuva constante que atingiu tanto a área urbana, né, nós vemos aí pontes que estão aí, algumas foram interditadas já, outras estão passando aí pela vistoria do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil, devem também ser interditadas nas próximas horas. A área rural do município teve aí um estrago muito grande, acredito que 100% das estradas foram estragadas por essa forte chuva, e na área urbana nós tivemos aí algumas dificuldades em alguns locais que já são conhecidos quando há chuva normal. Aí com esse excesso de água, tivemos problemas aí de invasão de casas, alguns locais aí também muros foram derrubados, como é o caso do muro ao lado do posto de saúde central, aqui na cidade de Jacarezinho, que acabou caindo por inteiro. Então, são vários pequenos problemas acontecidos nesta madrugada na cidade de Jacarezinho. Graças a Deus, nós não temos nenhum registro de vítimas, nós não tivemos feridos, mas a situação foram empresas que foram invadidas pelas águas, né, como é o caso ali próximo à ponte da Vila 7, na rua Dom Fernando Tadei. Nós tivemos várias empresas ali que tiveram as suas lojas, a sua fábrica, invadidos aí por essa chuva na madrugada desse dia que vai ficar marcado aí pra gente como mais uma enchente na cidade de Jacarezinho. Claubinho, o Corpo de Bombeiros, a exemplo aqui de Santo Antônio da Platina, em Jacarezinho também trabalha ainda no levantamento desses dados, né? Apurando, apesar de informações preliminares aí, que graças a Deus não há registro de vítimas, eles estão fazendo vistorias, avaliando o risco em pontes, algumas estruturas, edificações. Existe um trabalho ainda por parte do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil sendo realizado na cidade de Jacarezinho. Guilherme, eles estão nas ruas desde a madrugada. O pessoal da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, também uma equipe da Prefeitura de Jacarezinho, estão na madrugada nas ruas, fazendo levantamento, indo até a população. Nós estivemos agora na manhã com o prefeito Marcelo Palhares e sua equipe, que esteve visitando a Rua da Pedreira, que é um local que toda vez que chove nós temos esse tipo de situação. Então a ação social já foi levar alimentos, roupas, lonas plásticas, e também tendo o apoio aí da Polícia Militar, né? Toda a população em geral envolvida nessa situação, que infelizmente mais uma vez vem abalar não só a cidade de Jacarezinho, mas também a cidade de Santo Antônio da Platina, Cambará, Andirá, Bandeirantes, né? A gente recebeu vários materiais, aí, vários vídeos, mostrando que a chuva foi muito intensa e acabou causando vários danos aí na nossa região do Norte Pioneiro. Felizmente, Claubinho, nenhum registro de pessoas feridas gravemente, nem mesmo óbitos, graças a Deus, mas existe ainda assim a preocupação, porque há possibilidade de mais chuva a qualquer momento, né? A gente tem visto aí, acompanhado através dos meios de comunicação, principalmente da TV, os estragos causados no litoral paulista nos últimos dias, e o volume de chuva previsto para todo o país é iminente. A gente vê acontecendo agora aqui na nossa região. Na madrugada, confesso para você que ontem à noite existia uma preocupação em relação às chuvas aqui na região, mas ninguém imaginava uma chuva dessa intensidade, né? Essa proporção que acabou atingindo não só Santo Antônio, nós tivemos aqui um volume grande, considerável de chuvas, mas acabou atingindo toda a região. Ainda a gente não tem dados oficiais por parte dos institutos, né, meteorológicos aqui. O que a gente tem é por intermédio do IDR, algo em torno de 80% a 90% de precipitação de chuva registrada, 80 a 90 milímetros nas últimas horas registrada aqui na região. Você conseguiu apurar alguma coisa em números, em dados?
o que choveu na nossa região até o momento, Claudinho, aí, Guilherme, na Carezinha? a gente tem notado que são chuvas esparsas, né? Há poucos dias eu voltava da cidade de Ribeirão Claro e eu andei ali um quilômetro e pouco com uma chuva intensa e logo após a chuva estava bem tranquila. Então, acredito eu, como se fala na gíria de antigamente, né? Chuva de manga. São chuvas fortes que estão caindo em determinados locais, alguns sendo atingidos por uma quantidade maior de água, né? Nós vemos, hoje eu recebi alguns vídeos da hidrelétrica de Ourinhos, que está na sua potência máxima, foram abertas ali a seu vertedouro. Então, quer dizer, é muita água na nossa região e acredito que a cidade de Jacarezinho, Cambará, Andirá, né, essa região norte velho, ela foi uma das regiões que mais sofreu com as chuvas das últimas horas. Ô, Claubinho, a gente observa aqui pelas imagens que você nos enviou, vários bairros com pontos de alagamento, muita água, muita chuva. E o que a gente percebe aqui por essas imagens é que elas foram ocasionadas principalmente, obviamente, por conta do volume de chuvas, mas em razão desses ribeirões que cortam a cidade. A gente também tem aqui o Ribeirão da Aldeia, o Ribeirão Boi Pintado em Santo Antônio da Platina, e bairros mais pontuais aqui sofrem muito, são muito castigados quando ocorrem chuvas dessa natureza, esse volume de precipitação como registrado nas últimas horas aqui em Santo Antônio e toda a região. Quais bairros foram mais atingidos aí em Jacarezinho, Claubinho? O que você pode dizer para a gente em relação a isso? Nós temos já uma constante, né? Toda vez que chove, existem alguns pontos que é natural que aconteça alagamento, água entrar nas residências. Só que com essa forte chuva aconteceu uma mudança em alguns pontos também. Então, Jacarezinho é conhecido a Rua da Pedreira, a Baixada, as margens do Rio Ourinho, né? Nós temos ali a Vila São Pedro, alguns pontos que quando chove é natural que essa água causa algum dano. Mas nós também tivemos, nessa madrugada, outros pontos e não é normal que se aconteça isso, mostrando a grande quantidade de água que foi despejada nessa madrugada. Então, nós temos aqui muitos problemas de quintais de vizinhos que não conseguiram escoar essa água e acabou inundando o muro, acabou invadindo a residência em locais da parte alta da cidade que não é natural que aconteça com chuvas normais. Existe, é lógico, a gente não pode desconsiderar o fato atípico registrado nas últimas horas, que foi uma chuva muito intensa que provocou danos aí em toda a região, não foi só Jacarezinho, não foi só Santo Antônio da Platina. Isso deve ser considerado. Por outro lado, há de se observar também o trabalho e a importância do poder público em voltar as atenções para bairros como esses que sempre registram problemas, transtornos em razão das chuvas, né, Claudinho? Eu acho que é importante a gente salientar isso, e até mesmo para que o espaço está totalmente aberto aqui, para que os representantes aí da classe política se manifestem em relação ao que está sendo feito, se há projetos, né, o que pode ser feito para melhorar a condição de vida dessa população, desses moradores, em localidades com maior índice de problemas registrados em consequência das chuvas. Luiz Guilherme, na verdade é assim, hoje nós estivemos na Rua da Pedreira, um bairro humilde de pessoas trabalhadoras, que contam ali com uma infraestrutura muito ruim. É um bairro muito antigo, na área central do município de Jacarezinho, e então a gente nota o quê? Que esse tipo de situação ele ocorre até na casa da gente. Hoje você vê uma goteira na sua sala, e amanhã sai o sol, você já não se preocupa mais com a goteira. Você só vai se preocupar quando tiver uma outra chuva. Então, acredito que esse tipo de situação deve ser tratado aí com mais seriedade, com mais cuidado, com mais carinho, por parte dos nossos poderes. Por quê? Porque, graças a Deus, nós não tivemos vítimas. Mas acredito que se tivesse uma outra situação, nós não podemos contar aí com a sorte. Então, são locais que exigem um certo respeito. O bairro da Rua da Pedreira, por exemplo, já foi feita uma retirada de moradores de uma outra enchente, foram reconduzidos a uma moradia, né? Foi construído ali um local para levar esses moradores.
mas também a resistência das pessoas que não querem sair do local. Às vezes porque é fácil, às vezes porque está próximo ao centro da cidade. Então, acredito que tenha que ser feito um trabalho em conjunto, não só político, mas também das autoridades competentes, né, para que se chegue a um conceito de que sair dali é salvar vidas. Então, nós precisamos fazer um trabalho, mas fora da chuva. Na chuva não dá, né? Hoje, por exemplo, está impossibilitado de se trabalhar com maquinários, a situação é muito difícil, até o pessoal da área rural, muita reclamação, as estradas ficaram inacessíveis, pontes que caíram, mas a equipe está fazendo esse levantamento, estão indo a campo. Só que você sabe que com chuva, às vezes as coisas se tornam bem mais difíceis. Então, falando em situação de risco, eu acredito que a gente tem que repensar essas atitudes e são aí, às vezes, promessas de campanha que vem se estendendo, Luiz Guilherme, há anos e anos. Nós vamos fazer, e a gente só volta à tona, a própria imprensa volta a cobrar esse tipo de atitude quando, infelizmente, acontece um fato lamentável como essa noite. É importante a gente destacar isso, Cláudio, só bater nessa tecla, porque é o que você disse. Ganha maior notoriedade quando ocorre eventos dessa natureza, por exemplo, uma chuva mais intensa. Eu não estou recebendo áudio aqui, Miguel. Como a gente acompanha nos últimos dias, nas últimas horas aí. Então, eventos dessa natureza acabam ganhando mais notoriedade. Porém, é preciso também ressaltar, Claudinho, a parte da população, né? da conscientização, porque o poder público ele disponibiliza outras áreas para que essas pessoas sejam retiradas de locais de risco, áreas consideradas de risco, mas há muita resistência também por parte de alguns moradores que insistem em permanecer no seu bairro, né, próximo às famílias. Enfim, aí acontece o pior, envolve uma série de circunstâncias aí onde todo mundo é colocado no balaio para ver de quem é a culpa. Mas é importante, a gente está aqui para noticiar, trazendo um balanço do que aconteceu em Jacarezinho nas últimas horas. Claubinho Souza, do Bora Ver, com as informações e imagens do que foi registrado na cidade de Jacarezinho nas últimas horas. A gente segue acompanhando daqui, Claubinho, assim que você tiver um balanço oficial aí por parte da prefeitura, também por parte dos organismos de segurança em relação a áreas de risco, danos, enfim, o espaço está aberto, está à disposição para que a gente possa atualizar aí para a população de Jacarezinho, todo o Norte Pioneiro, a situação, o balanço feito em relação às chuvas. Bastante, que muitos casos são ocasionados, né? Não é o caso de hoje, o excesso de volume de água foi muito grande, mas o que contribui muito para isso também são os resíduos sólidos, descartáveis, não inteligentes. Então, a gente tem locais onde o lixo, né, os resíduos sólidos são descartados de maneira errônea, trazendo um risco maior a toda a população. Não só nas enchentes, mas também, né, com animais, com insetos, que vai aumentando o mau cheiro. Então, a população tem que participar de uma maneira mais ativa, já que os municípios que nós estamos falando dispõem de coleta de lixo. Então, a população também, e quando eu falo em lixo, os resíduos sólidos, são os entulhos, são galhos e árvores que são podadas, que são jogadas de maneira errônea e acaba causando, com essa chuva, um problema maior para toda a população. Conjunto de fatores, né, Claubinho? Um conjunto de fatores aí que acaba resultando em danos de maior proporção se tivesse atenção por parte do coletivo, né, poder público, a comunidade em geral, com certeza a gente teria algo muito mais brando, muito mais tranquilo de ser resolvido e conduzido por todos. É isso aí, conscientização. A partir do momento que há conscientização, existe um trabalho sendo realizado e, consequentemente, os resultados, aí, os danos são muito menores para toda a população, para toda a comunidade. Claubinho, a gente volta, então, a qualquer momento com mais informações aí de Jacarezinho, trazendo as atualizações. Mais alguma consideração, meu caro? Fica à vontade. Guilherme, quero agradecer aí o espaço,
A gente pede a Deus aí que tudo ocorra bem, né? Que Deus ilumine aí, que o nosso dia de hoje seja um dia normal, sem chuvas fortes, mas também conclamando a população para estarem alertas de que qualquer risco à vida humana, que seja acionada a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, saia de casa, não tenta socorrer móveis, socorrer, sabe? Tira as crianças de dentro de casa e ligue para as autoridades para que a gente consiga eliminar esse fator aí de morte, de perda de vida. Eu agradeço aí o pessoal do tanosite.com. Quero aproveitar também o momento para desejar ao meu querido amigo Luiz Guilherme toda a felicidade do mundo, muita alegria, muita paz pelo seu aniversário no dia de hoje. E que Deus esteja sempre te abençoando, te iluminando. E eu tenho muito orgulho de ser seu amigo e poder estar junto com você participando nessa manhã do dia do seu aniversário, mesmo com uma notícia não muito agradável. Mas é o nosso papel e assim a gente tem que fazer com muito carinho. Agradeço as palavras aí, meu amigo, meu irmão Calbinho. E essas coisas não revelam, ainda mais em gravação, assim, quando a gente está fazendo cobertura jornalística, ainda mais quando está ficando velho, viu, Calbinho? Mas estamos aqui. Aí você passa o link para nós aí do endereço da festa, que nós vamos aparecer aí mais tarde. Pode deixar que daqui a pouquinho nós vamos transmitir isso ao vivo, onde é que vai ser a festa e a comemoração. Mas obrigado pela participação. A gente volta ainda mais tarde aí trazendo as atualizações e os balanços da apuração feita aí pela Prefeitura e pelos organismos de segurança aí de Jacarezinho. Forte abraço. Muito obrigado, mano. Um grande abraço, Deus abençoe a todos os pratinenses e o povo querido do Norte Pioneiro que acompanha o tanosite.com, um site tão importante aí para a região do Norte Pioneiro e também para o sul do estado de São Paulo. Amém. Que assim seja. Até mais. Falou, querido. Tchau, tchau.